O fantasma do sétimo estudante. O silêncio no castelo de Hogwarts era como uma presença viva nas noites de inverno. As sombras dançavam nas paredes de pedra, moldadas pela luz bruxuleante das tochas que queimavam sem descanso nos corredores gelados. Silas Ravenscroft, então com apenas 6 anos, sentia-se atraído por aquele silêncio de uma forma que ninguém mais parecia entender. Ele não era uma criança normal, e os Ravenscroft também não eram uma família comum. Desde cedo, ele ouvira histórias sobre o lado oculto da magia, contadas em sussurros ao pé da lareira por sua avó, Agatha Ravenscroft, uma bruxa com um olhar severo e uma voz carregada de segredos. Há coisas que não devem ser vistas, Silas, ela dizia, com os olhos cinzentos fitando-o, como se pudesse enxergar sua alma. Mas são exatamente essas coisas que determinam quem somos. As palavras de Agatha ecoaram pela mente de Silas enquanto ele crescia. Quando recebeu a carta de Hogwarts, o orgulho em seu peito foi imenso, mas a sensação de que o castelo escondia algo ainda maior do que ele imaginava foi mais forte. Hogwarts, diziam, era uma escola de magia, mas para ele sempre pareceu mais como um enigma esperando para ser desvendado. Agora, no seu 6º ano, Silas sentia-se mais perto do que nunca de desvendar o mistério que envolvia sua própria identidade. Um mistério que, segundo sua avó, estava diretamente ligado ao que ele poderia encontrar nas profundezas de Hogwarts. A neve caía silenciosamente sobre os terrenos de Hogwarts, cobrindo tudo com um manto branco e gelado. Silas estava sentado junto à janela da sala comunal da Sonserina, observando o movimento dos flocos de neve do lado de fora. Os outros alunos conversavam e riam ao redor da lareira, mas ele sentia-se deslocado, separado por uma barreira invisível. Mesmo entre os outros Sonserinos, era difícil encontrar seu lugar. Não era um líder, nem o melhor aluno, apenas um garoto que acreditava que havia algo mais além das aulas de poções e dos feitiços que aprendera desde o 1º ano. Ele fechou os olhos e tentou afastar os pensamentos de frustração, mas algo dentro de si queimava como uma chama insaciável, uma antiga inquietação que o fazia sentir-se insignificante, como se sua vida estivesse sendo desperdiçada. Foi então que ele ouviu o som. No início, ele pensou que era apenas o vento soprando nos corredores, mas havia algo distinto nele, um sussurro, baixo e persistente que parecia chamá-lo pelo nome. Silas levantou-se lentamente tentando não chamar atenção. Sentiu uma ansiedade crescente no peito, mas também um tipo de euforia. Era como se alguém, ou algo, finalmente estivesse reconhecendo sua existência. Seguiu o som pelos corredores da masmorra, suas passadas ecoando nas pedras frias do chão. A sensação de estar sendo observado era quase insuportável. O castelo parecia maior à noite, os corredores estendiam-se em direções que ele não lembrava, e as sombras nas paredes moviam-se como criaturas vivas. Quando alcançou um beco sem saída, o sussurro cessou. Diante dele, uma parede vazia de pedra o encarava de volta, fria e indiferente. Silas sentiu uma onda de frustração tão intensa que quase gritou. Havia se enganado? Estava apenas ouvindo coisas, fruto da sua própria imaginação desesperada por um propósito. Antes que pudesse se virar, algo brilhou fracamente no chão, refletindo a luz fraca de uma tocha distante. Ele se abaixou e pegou um pequeno objeto, enterrado no pó acumulado pelo tempo. Era um medalhão, sujo e corroído, com um símbolo de lua crescente gravado na superfície. Silas sentiu um arrepio subir pela espinha quando tocou o metal frio, e por um momento, o castelo pareceu respirar ao seu redor. Uma sensação familiar tomou conta dele, como se já tivesse segurado aquele medalhão antes, em um sonho ou numa memória esquecida. De volta à sala comunal, Silas examinou o medalhão com mais cuidado. Parecia velho e a gravação estava desgastada, mas havia algo de inquietante nele.
O símbolo da lua crescente parecia emitir um leve brilho esverdeado sob a luz da lareira. Silas sabia que deveria contar a alguém. Um professor, talvez, mas algo dentro de si o impediu. Este era o seu segredo agora, algo que finalmente o diferenciava dos outros. Ele guardou o medalhão no bolso interno do manto, decidido a descobrir sua origem. Nos dias que se seguiram, Silas voltou à biblioteca, mais determinado do que nunca. Passava horas buscando informações sobre o símbolo da lua crescente, mas os livros de magia comum nada mencionavam. Certa tarde, enquanto vasculhava uma prateleira de livros antigos e empoeirados, encontrou um volume que parecia estar fora de lugar. Era um diário, encadernado em couro escuro, com páginas amareladas pelo tempo. Não havia título na capa, apenas o mesmo símbolo de lua crescente, gravado de forma discreta no canto inferior. Com mãos trêmulas, Silas abriu o diário, sentindo um arrepio de excitação ao folhear as páginas. O texto estava escrito com uma caligrafia irregular, apressada, como se o autor estivesse sendo perseguido pelo tempo. As primeiras entradas falavam sobre um estudante de Hogwarts, alguém que se referia a si mesmo apenas como o Sétimo. As anotações mencionavam um segredo antigo, algo escondido nos corredores mais antigos do castelo. Mas a escrita era confusa, cheia de metáforas e símbolos que Silas não conseguia decifrar completamente. Ele levou o diário consigo, sentando-se todas as noites na sala comunal para estudar as páginas enigmáticas. Suas noites transformaram-se em uma rotina solitária e obsessiva, e o diário tornou-se uma extensão de sua própria mente. Sentia-se cada vez mais ligado à figura do Sétimo, como se fossem almas gêmeas separadas pelo tempo. Mas suas tentativas de decifrar os segredos do livro resultavam apenas em frustração. A cada noite que passava, Silas parecia mais isolado do restante dos alunos. Quando seus amigos tentavam puxá-lo de volta para o mundo real, ele os afastava com respostas curtas e secas. Eles não entendiam o que ele estava descobrindo. Como poderiam? A única pessoa que talvez entendesse era sua avó, mas ela estava longe, em um casarão isolado no meio das montanhas. E Silas sabia que sua busca era algo que ele precisava realizar sozinho. O inverno avançava em Hogwarts, e as noites tornavam-se cada vez mais longas. Silas começava a perder a noção do tempo, imerso em sua obsessão pelo Diário do Sétimo. As entradas eram cada vez mais obscuras, sugerindo que a verdade sobre a segunda câmara estava oculta em um lugar que poucos ousavam mencionar: a Biblioteca Proibida. Silas sabia que era arriscado, mas a necessidade de respostas falava mais alto que a prudência. Uma noite, quando os alunos já dormiam e apenas o som do vento uivava do lado de fora, ele envolveu-se em sua capa e dirigiu-se furtivamente até a biblioteca. O coração batia descompassado e cada passo ecoava nos corredores desérticos. Ele havia pegado emprestado um mapa do maroto de um amigo mais velho, um objeto que mostrava as localizações de todos dentro do castelo, e o manteve aberto à sua frente enquanto se esgueirava pelos corredores. O caminho parecia claro. Quando finalmente alcançou a Biblioteca Proibida, Silas empurrou a pesada porta de madeira e escorregou para dentro, sentindo a escuridão apertar ao seu redor. Usou a varinha para conjurar uma luz fraca, suficiente para iluminar as prateleiras lotadas de livros empoeirados. Seu objetivo era claro: encontrar qualquer referência à segunda câmara e ao medalhão que carregava. As horas passaram, e Silas folheava grimórios antigos e pergaminhos amarelados, cada vez mais exausto e frustrado. Sua mente começava a pregar peças, imaginando sombras movendo-se ao seu redor, até que finalmente encontrou algo. Um livro encadernado em couro negro, com o título apagado pelo tempo. O conteúdo falava sobre câmaras escondidas, artefatos amaldiçoados e rituais esquecidos. A referência ao símbolo da lua crescente estava ali,
mencionando uma antiga sociedade secreta chamada a Ordem do Eclipse. Mas antes que pudesse ler mais, um barulho abafado o fez saltar de susto. A luz da varinha tremeu, e ele teve a certeza de que alguém estava ali com ele. Escondeu o livro no manto, prendeu a respiração e apagou a luz, tentando se misturar com as sombras. Um vulto passou lentamente pela entrada da biblioteca, a silhueta alta e encapuzada que parecia estar à procura de algo, ou alguém. Silas permaneceu imóvel, até que a figura desapareceu na escuridão. O pânico o impulsionou a sair dali. Correu de volta pelos corredores, segurando o livro junto ao peito, com o coração batendo tão forte que quase abafava seus pensamentos. Quando finalmente chegou à segurança da sala comunal da Sonserina, jogou-se em uma poltrona próxima à lareira, tentando recuperar o fôlego. Ele sabia que estava mexendo com algo perigoso, mas agora tinha uma pista sólida: a Ordem do Eclipse. O nome da Ordem do Eclipse grudou na mente de Silas, como uma marca incandescente. Nas semanas seguintes, sua busca tornou-se mais desesperada. Enquanto os outros alunos se preparavam para os exames, ele passava as noites acordado, tentando decifrar os segredos ocultos nos textos. O Diário do Sétimo e o livro que encontrara na Biblioteca Proibida eram agora seus únicos companheiros. A Ordem do Eclipse, segundo os registros, era um grupo de bruxos que acreditava que o poder verdadeiro só podia ser alcançado através do sacrifício e da compreensão das nobres sombras mágicas, uma forma de magia antiga que explorava os limites do bem e do mal. Eles falavam sobre câmaras secretas escondidas nas fundações de Hogwarts, locais esquecidos onde se dizia que a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos era tênue. Silas descobriu, para seu espanto, que o sétimo parecia ser um dos últimos membros da ordem, que desapareceu misteriosamente décadas atrás. Enquanto lia, sua inquietação aumentava. As menções à segunda câmara tornavam-se mais frequentes, sempre ligadas a relatos de tragédias e segredos enterrados. A frustração aumentava, os textos eram fragmentados, como se o próprio autor tivesse medo de escrever a verdade completa. Mas Silas também começou a notar algo perturbador. Palavras estranhas começavam a surgir nas margens do Diário do Sétimo, escritas em uma tinta vermelha que não estava ali antes. Eram frases desconexas, mas que pareciam falar diretamente com ele. "Não confie nas sombras", dizia uma delas. "O preço será cobrado." A paranoia começou a corroer a mente de Silas. Ele sentia que estava sendo observado constantemente, mesmo durante as aulas ou nos corredores lotados. Olhares furtivos de outros alunos só aumentavam sua ansiedade. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais, mas a dúvida agora o assombrava. Até onde ele estava disposto a ir? Com o tempo, o impacto da obsessão de Silas começou a cobrar seu preço. Ele estava exausto, suas notas despencaram, e até mesmo os professores notaram a mudança. O professor Snape, um dos poucos que não parecia assustado com as noites insones do garoto, o chamou para uma conversa particular. "Você está brincando com forças que não entende", advertiu com um olhar frio, mas Silas, teimoso, se recusou a ouvir. Estava convencido de que ele era o único que podia desvendar o mistério da Ordem do Eclipse. Uma noite, após semanas de estudos infrutíferos, Silas decidiu que precisava de mais informações. Ele retornou à Biblioteca Proibida, mas dessa vez, as coisas não saíram como o planejado. Ao tentar pegar um grimório antigo que mencionava rituais ocultos, ele desencadeou um sistema de defesa mágico. Uma força invisível o lançou para trás, e o livro desapareceu nas profundezas da estante com um brilho sinistro. O barulho atraiu Filch, o zelador, que rapidamente o encontrou. Silas recebeu uma detenção pesada, mas a pior punição foi o fracasso. Aquela noite representava o primeiro grande revés em sua jornada, e ele sentiu-se quebrado. A sensação de impotência cresceu, e a confiança em si mesmo começou a vacilar.
pela primeira vez, ele se perguntou se não estava indo longe demais. Mas, ao voltar para a sala comunal, encontrou um novo bilhete entre as páginas do diário. Não desista agora. A segunda câmara espera. As palavras tão simples reacenderam a chama que Silas achava estar apagada. Ele sabia que estava trilhando um caminho perigoso, mas algo dentro dele, talvez a própria curiosidade que definia seu destino, o empurrava adiante. A frustração foi substituída por uma nova determinação. Ele não seria derrotado tão facilmente. Nos dias que se seguiram ao incidente com o livro desaparecido, Silas sentia-se mais isolado do que nunca. Os alunos da Sonserina, com quem ele ainda trocava poucas palavras, pareciam perceber a mudança que ocorria dentro dele. Não eram apenas os outros alunos que estavam se afastando. Ele também se afastava. Cada vez mais, Silas sentia-se imerso em uma busca solitária, e a ideia de compartilhar seus descobrimentos parecia cada vez mais distante. As páginas do Diário do Sétimo estavam se tornando seu único consolo. Naquela noite, quando todos estavam se preparando para ir dormir, Silas se esgueirou para a biblioteca mais uma vez. Desta vez, ele não carregava sua varinha. Ele não precisava mais da luz fraca da magia para iluminar seu caminho. Seu coração pulsava com a certeza de que estava prestes a descobrir algo grande, algo que mudaria tudo. Ele não sabia o que seria, mas sabia que era perigoso. Algo em seu interior o impelia a seguir. A biblioteca estava deserta, exceto por um único estudante, sentado em uma mesa no canto mais remoto. Quando Silas entrou, o aluno levantou os olhos e o encarou com um sorriso leve, como se estivesse esperando por ele. Era Arian, um colega de casa, e Silas o conhecia bem, mas nunca o tinha visto naquele estado de silêncio contemplativo. Você está começando a perceber, não está? Arian perguntou, suas palavras suaves, mas carregadas de uma sabedoria inexplicável. Silas congelou. Não sabia o que responder. Ele sentia que aquela frase era mais que uma simples observação. Era uma afirmação que tocava algo profundo dentro de si. O medo tomou conta de seu corpo, mas também uma curiosidade imensa. Ele sabia que precisava saber mais. Do que você está falando? Silas perguntou, tentando disfarçar a tensão em sua voz. Arian fechou o livro diante dele, com um sorriso enigmaticamente triste. Você acha que está sozinho nessa busca, mas não está. Você já sentiu, não é? Que algo dentro de Hogwarts, algo além da magia comum, está esperando por você. As palavras de Arian ecoaram na mente de Silas, e ele sentiu uma ponta de desconfiança se formar. Algo não estava certo. O que você quer dizer com isso? Você está se aproximando da verdade, Silas. Só tome cuidado com o que deseja descobrir. Nem tudo é o que parece ser. O nome Eclipse perseguiu Silas como um pesadelo, e a obsessão por ele cresceu a cada dia. Ele não conseguia entender o significado da palavra, mas tinha certeza de que estava ligada à chave que ele procurava. A verdade estava ao alcance de suas mãos, mas ele ainda não sabia como alcançá-la. Nos dias seguintes, Silas procurou mais pistas sobre a ordem do eclipse, mas encontrou apenas mais portas fechadas e respostas evasivas. Seus professores, principalmente Snape e McGonagall, o observavam com mais atenção, como se sentissem que ele estava se afundando em algo perigoso. Ele sentia seus olhos sobre ele o tempo todo, e a frustração crescia. Os outros alunos já haviam começado a notar o comportamento estranho de Silas, suas ausências nas aulas, e o olhar perdido que ele constantemente trazia. Ele estava começando a perder o controle, mas não conseguia parar. A sensação de que sua busca era a única coisa que fazia sentido o consumia. Então, uma noite depois de semanas de tentativas frustradas, Silas encontrou uma nova pista. Ele estava em um dos corredores do castelo, perdido em seus pensamentos, quando um som de passos fez seu coração disparar. Ele se virou rapidamente e viu uma figura familiar,
caminhando em sua direção. Draco Malfoy. O olhar de Draco, no entanto, estava diferente do habitual, carregado de uma tensão incomum. Você está atrás de algo, não está? Draco perguntou, sua voz grave. Silas percebeu que ele não estava zombando. Havia algo de sério em sua expressão. Do que você está falando? Silas respondeu, tentando manter a calma. Mas uma sensação de déjà-vu se apossou dele. Era como se ele tivesse visto aquela cena antes. Draco olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava por perto, e então aproximou-se de Silas. Eu sei o que você está procurando, e posso te ajudar. As palavras de Draco pegavam Silas de surpresa. Ele sabia que, em qualquer outro momento, aquilo soaria como uma oferta perigosa e traiçoeira. Mas algo nas palavras de Draco despertou um interesse profundo. Antes que Silas pudesse responder, Arian fechou o livro e se levantou, desaparecendo nas sombras da biblioteca. Silas ficou ali, sozinho, imerso em uma confusão de pensamentos. As palavras de Arian o perturbavam. Como ele sabia o que estava acontecendo? Como poderia entender tão bem o que Silas estava buscando? Mas antes que pudesse refletir mais, algo mais chamou sua atenção. Um fragmento de papel, rasgado, caído no chão ao lado da mesa onde Arian estava sentado. Ele se agachou rapidamente e pegou o papel. Nele, estava escrito apenas uma palavra: Eclipse. Você não está sozinho nisso, Draco continuou. A Ordem do Eclipse tem mais seguidores do que você imagina, e algumas coisas que você está tentando descobrir. Elas são mais poderosas e antigas do que você pode imaginar. Silas olhou para Draco com uma mistura de desconfiança e desejo por respostas. O que Draco queria, ele não sabia, mas a verdade estava finalmente se aproximando. Mas você deve estar ciente de algo, Draco acrescentou em tom grave. Aqueles que buscam poder demais pagam um preço alto. Com as palavras de Draco em mente, Silas se preparava para o próximo passo de sua jornada. As pistas estavam se encaixando, e ele sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que definiria seu destino para sempre. Mas a pergunta ainda pairava em sua mente. Até onde ele iria? Aquela noite, Silas fez uma escolha. Ele se dirigiu novamente para a Biblioteca Proibida, determinado a encontrar mais informações sobre a Ordem do Eclipse. Sentia que já não havia mais volta. O livro que ele procurava estava escondido lá, e ele sabia que, ao tocá-lo, sua vida mudaria para sempre. O castelo parecia ainda mais sombrio naquela noite, e a sensação de que estava sendo observado aumentava a cada passo. Quando finalmente encontrou o livro que tanto procurava, o sentimento de realização foi breve. Silas abriu as páginas e leu com olhos ansiosos, mas as palavras eram enigmáticas e difíceis de entender. Mas então, uma frase se destacou para ele. A porta se abrirá para aquele que for digno, mas tome cuidado com o que encontrará atrás dela. E ali, nas margens do livro, um mapa antigo estava desenhado. O mapa mostrava um caminho até uma parte do castelo, onde Silas nunca havia ouvido falar, a entrada da segunda câmara. Agora, ele sabia que a verdade estava ao alcance de suas mãos, mas o preço seria mais alto do que ele poderia imaginar. Após o encontro com Draco, Silas não conseguia afastar a sensação de que estava sendo atraído para um abismo sem fim. A sua busca pela verdade o havia levado até a Biblioteca Proibida, onde o livro misterioso e o mapa antigo lhe ofereceram o caminho para a segunda câmara. Ele sabia que, ao seguir essa trilha, sua vida nunca mais seria a mesma, mas, como todas as grandes revelações, o preço seria alto. Não havia como voltar atrás. Naquela noite, Silas não conseguiu dormir. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava acelerada, cheia de perguntas e desespero por respostas. Ele não sabia o que encontraria na segunda câmara, mas tinha uma sensação de que, ao adentrar aquele local, ele tocaria em algo muito maior do que ele próprio, algo ancestral.
À medida que o castelo de Hogwarts se aprofundava nas sombras da noite, Silas preparou-se para o que seria a maior prova de sua vida. Ele se dirigiu para o ponto indicado no mapa, um corredor pouco conhecido que se estendia por baixo das masmorras. O lugar estava escondido, longe dos olhos curiosos dos alunos e até mesmo dos professores. O caminho estava escuro e abafado, com uma aura de silêncio profundo que parecia engolir todos os sons ao redor. Silas sentiu seu coração bater cada vez mais rápido. À medida que avançava, as paredes de pedra se tornavam mais úmidas e o ar parecia mais denso. Ele não sabia onde estava exatamente, mas o mapa o guiava com precisão. Cada passo o levava mais perto da caverna, o local que, segundo os registros antigos, guardava o segredo da Ordem do Eclipse. Quando finalmente chegou a uma entrada escondida atrás de uma parede de pedras, Silas não hesitou. Ele tocou na parede e sentiu uma vibração sutil. A porta se abriu sozinha, como se estivesse esperando por ele. Uma luz fraca brilhou do outro lado, iluminando uma passagem tortuosa que descia cada vez mais profundamente para as profundezas do castelo. Sem hesitar, Silas entrou. O corredor parecia interminável, com cada curva e reentrância, fazendo a sensação de claustrofobia aumentar. Ele estava começando a questionar sua decisão, mas de alguma forma sabia que era tarde demais para voltar. Ele estava sendo puxado para algo maior, algo impossível de entender, algo que ele não poderia mais negar. À medida que avançava, ele começou a ouvir sussurros, vozes baixas e incompreensíveis que pareciam surgir de dentro das paredes, como se o próprio castelo estivesse tentando se comunicar com ele. Silas parou, tentando discernir o que estava acontecendo. Os sussurros ficaram mais altos e uma sensação de desespero se apoderou dele. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, como se alguém ou algo estivesse acompanhando seus passos. Mas ao olhar ao redor, não havia nada. Finalmente ele chegou a uma câmara grande e sombria, iluminada por uma luz fria e etérea. No centro da câmara, uma pedra altarada estava rodeada por símbolos antigos, esculpidos com precisão em sua superfície. Silas se aproximou lentamente, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Ele colocou a mão sobre o altar, e ao fazê-lo, sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. As palavras começaram a surgir em sua mente, ditadas por uma voz baixa e suave. O poder que busca será teu, mas o preço será alto. Lembre-se, nem todas as verdades devem ser desenterradas. A visão diante de Silas distorceu-se, como se o mundo ao seu redor estivesse se desintegrando. Ele viu imagens fugazes, flashes de momentos futuros e passados, e a história da própria Ordem do Eclipse. Ele viu rostos familiares, de pessoas que ele conhecia e que estavam agora revelando sua verdadeira natureza. O rosto de Draco apareceu brevemente, mas era diferente, mais sombrio, mais velho. Silas também viu um homem de capa negra, com um medalhão em forma de lua crescente pendurado em seu pescoço. Era o sétimo, o fundador da Ordem. Ele viu a verdade por trás de todo o mistério. A segunda câmara não era apenas um local de poder. Era um portal, um véu entre mundos, uma ponte entre o passado e o futuro. E a Ordem do Eclipse não era apenas uma sociedade secreta. Ela era uma irmandade que buscava manipular a magia das sombras para controlar o destino do mundo mágico. Você está pronto para descobrir a verdade? A voz disse novamente. Mas Silas não sabia o que isso significava. O preço de sua busca por poder era mais caro do que ele imaginava. Com o coração pesado, ele afastou a mão do altar. A câmara pareceu se fechar ao seu redor e a realidade voltou a se estabilizar. Mas algo tinha mudado. Silas sabia que ele havia tocado em algo profundo e perigoso, algo que agora o possuía. Nos dias que se seguiram, Silas sentiu que estava vivendo em um pesadelo. A descoberta da segunda câmara e a visão que tivera naquela noite o haviam transformado.
Ele agora entendia o que a Ordem do Eclipse procurava, mas também percebeu que o poder que ela oferecia não era algo que qualquer pessoa poderia controlar. A pressão sobre ele se tornava insuportável. Ele já não conseguia mais distinguir entre o que era real e o que era parte daquilo que ele havia descoberto. A sensação de ser observado o perseguiu constantemente, e ele começou a ver figuras estranhas em cada esquina. O rosto de Draco, antes confuso e sombrio, parecia seguir seus passos. Em cada olhar, ele sentia o peso do que havia feito e o preço que agora começava a cobrar. Mas o pior de tudo era a sua própria dúvida. Ele sabia que havia tocado em algo que não poderia ser desfeito. Ele tinha o poder de alterar o destino, de controlar as forças que haviam sido criadas e manipuladas pela Ordem. Mas o que isso significava? Estava ele apenas seguindo o mesmo caminho de destruição que tantos antes dele haviam trilhado? A frustração de Silas chegou ao ponto de ruptura. Ele estava em um beco sem saída. Os professores não conseguiam ajudá-lo. Seus colegas olhavam-no com desconfiança. O único consolo que ele tinha era o diário do sétimo e os fragmentos das visões que lhes haviam sido concedidas. Uma noite, enquanto folheava as páginas do diário, ele encontrou uma última anotação, escrita à mão no final de uma página. Você não está sozinho. Eles sabem o que você está fazendo. O poder que você busca não está nas sombras, mas na verdade que você ainda não é capaz de ver. Silas sabia que as palavras não eram apenas um aviso. Elas eram um chamado, e ele estava mais uma vez diante de uma escolha: seguir adiante em sua busca, mesmo sabendo dos perigos, ou abandonar tudo e tentar voltar à vida que conhecia antes. Mas ele sabia que não poderia voltar atrás. Silas havia chegado ao ponto de não retorno. As paredes da escola pareciam se estreitar ao seu redor, e as vozes que antes eram sussurros agora ressoavam como gritos em sua mente. Ele sentia o peso do livro em suas mãos, a capa de couro ressequido, com as inscrições da Ordem do Eclipse queimando em sua pele. A cada página virada, mais claro se tornava que ele não havia apenas descoberto um segredo. Ele estava agora imerso em um jogo antigo, de proporções que ele não conseguia compreender por completo. Os olhos de Draco estavam constantemente em sua mente. Ele via o rapaz em todas as sombras, observando-o de longe. Às vezes, Silas tinha a impressão de que Draco sabia mais do que estava dizendo. Que as palavras misteriosas não eram apenas uma distração, mas uma advertência. A sombra do amigo se tornara um peso, e ele não sabia se isso era uma ajuda ou uma ameaça disfarçada. Enquanto isso, sua busca pela verdade se intensificava. A caverna sob Hogwarts, com seus símbolos e mistérios, parecia um peso imensurável, pressionando seus pensamentos. Não havia paz desde a noite em que tocou o altar. Ele sentia o poder pulsando em seu interior e sabia que aquilo não era algo para ser dominado com facilidade. O conhecimento que ele havia adquirido já começava a consumir sua alma. Ele já não confiava mais em si mesmo. A frustração o engolia, e com ela, uma vontade cada vez mais crescente de descobrir até onde o poder da Ordem o levaria. O medo de ser consumido pelo que estava se tornando o impedia de dormir. Mas havia mais que o chamava, uma força silenciosa, algo que lhe dizia que a resposta estava mais perto do que ele imaginava. Ele desceu até as masmorras novamente, decidido a buscar respostas. O mapa não estava mais tão claro quanto antes, como se algo estivesse tentando impedir o acesso ao que ele desejava. Aquelas paredes antigas e geladas agora pareciam hostis, como se o próprio castelo estivesse reagindo à sua presença. Ele encontrou o lugar novamente. O corredor se estendia diante dele, como um convite à perdição, mas desta vez, algo estava diferente. Uma energia densa pairava no ar, e Silas sentiu que ao dar o próximo passo, ele não teria mais como voltar. Ao entrar na caverna, a pedra do altar estava agora coberta por uma camada de musgo,
como se o tempo tivesse parado naquele local, mas, ao tocá-la, tudo voltou a se agitar. Silas sentiu uma onda de dor intensa atravessar seu corpo. Ele viu flashes de visões, imagens de um futuro distorcido, onde ele estava no controle, mas à custa de sua própria humanidade. Você não pode continuar assim, disse uma voz em sua mente. Este caminho irá consumi-lo. Silas caiu de joelhos, segurando a cabeça com as mãos. A verdade era insuportável. Ele sabia que estava sendo manipulado, mas não sabia como escapar. O poder o chamava, mas a consciência de que ele estava sacrificando tudo aquilo que ele era estava se tornando insuportável. Ele precisaria de ajuda, mas quem poderia confiar nele agora? A confiança se tornara uma moeda quebrada em Hogwarts. Ele mal conseguia confiar em seus próprios instintos. Enquanto Silas tentava se reerguer, uma figura familiar apareceu diante dele. Draco, com seu olhar sombrio, agora parecia mais pálido, como se também tivesse sido tocado pela maldição da Ordem. Você sente isso, não é? Draco perguntou, sua voz fria. A tentação. O poder que corre pelas suas veias. Você acha que pode controlar isso? Mas a Ordem tem um propósito maior. Eles não esperam que você os derrote, Silas. Eles esperam que você os ajude a realizar o que está predestinado. Aquelas palavras acertaram Silas como um soco no estômago. Ele sabia que Draco tinha razão. Ele estava jogando um jogo em que as regras não eram claras. O destino não o havia escolhido. Ele o havia escolhido, e agora ele era parte de algo que não podia mais controlar. Mas eu posso mudar isso, Silas disse, com mais convicção do que se sentia. Eu não sou uma marionete. Draco sorriu com amargura. Eu também pensava que não era, e olha onde estou agora. As palavras de Draco ficaram ecoando na mente de Silas, fazendo com que ele se questionasse mais uma vez sobre a verdadeira natureza da Ordem. Se tudo aquilo que ele acreditava ser verdade era apenas uma ilusão, então o que mais estava escondido? Quem ele estava realmente tentando salvar? O confronto com Draco não foi o fim da jornada de Silas, mas uma pausa. Ele sabia que precisava fazer uma escolha. Mas como decidir o que era certo quando a verdade parecia tão distorcida? De volta à sua torre, Silas não conseguia parar de pensar sobre o que Draco dissera. Ele estava em um labirinto de incertezas, e cada nova descoberta fazia a saída parecer mais distante. Seus sentimentos estavam divididos entre o desejo de poder e a necessidade de se manter fiel ao que ele acreditava ser certo. Naquela noite, Silas se preparou para o que seria a decisão final. Ele não sabia o que encontraria na caverna da segunda câmara, mas sentia que não havia mais como voltar. A ideia de sucumbir ao poder da Ordem, de ser mais uma peça em um jogo de poder, o consumia. Mas também havia o medo. Medo de que, ao tentar lutar contra o que estava predestinado, ele se perdesse ainda mais. Quando chegou à entrada da caverna, ele sentiu uma última onda de dor atravessar seu peito, como se algo estivesse tentando impedi-lo de avançar. Mas Silas não podia mais parar. A verdade estava diante dele, e ele não iria deixar que o medo o paralisasse. Ao entrar na caverna, ele sentiu uma energia pulsante. O altar estava mais radiante do que nunca, mas algo estava diferente. Ele sabia que este não seria um simples enfrentamento. Ele estava diante de algo muito maior. Você chegou, disse uma voz que parecia vir de todas as direções. Agora vamos ver se você é realmente digno. Silas sentiu uma pressão imensa sobre seus ombros. Ele não estava sozinho. Algo estava observando, esperando para ver o que ele faria. O ar dentro da caverna estava espesso, como se cada molécula de oxigênio estivesse sendo drenada, deixando Silas com uma sensação de sufocamento. Ele estava diante de um altar brilhante, cuja luz parecia emanar de uma fonte invisível, como se o próprio espaço estivesse sendo moldado pela magia ancestral que permeava as paredes da caverna.
A voz que havia falado anteriormente soava novamente, mas desta vez não era apenas uma presença, era uma entidade, algo que ultrapassava o entendimento de Silas. Você chegou até aqui, disse a voz, como um eco profundo e distante. Mas o que você fará agora? Você será aquele que herdará a vontade da ordem? Ou será aquele que, ao quebrar as correntes do destino, destruirá tudo o que os outros construíram? A pressão sobre seu corpo aumentava, como se o espaço estivesse diminuindo, fechando-se sobre ele. Silas estava em um impasse. Ele já havia sentido o poder da ordem do eclipse correr por suas veias, e a tentação de sucumbir a ele era forte. Mas ele também sabia, com uma certeza desconfortável, que aquele poder viria com um preço, o preço da sua própria humanidade. Você não é mais o mesmo, Silas. A voz sussurrou agora, quase como um murmúrio. Você foi escolhido, mas escolheu ceder. Você já não é mais um simples estudante. Está prestes a se tornar algo maior. Mas o que isso significa para o mundo? Para as pessoas que você ainda ama? Quem você é agora? Silas fechou os olhos, tentando reunir toda a sua força. Não sabia mais o que era certo ou errado. Cada escolha parecia ser uma faca de dois gumes, uma decisão que o afastava ainda mais de quem ele costumava ser. Ele sentia como se estivesse sendo esmagado pelo peso de sua própria dúvida. Eu não posso ser o que vocês esperam que eu seja, Silas disse, suas palavras saindo com dificuldade, como se cada uma delas tivesse sido arrancada de sua alma. Não quero ser mais uma marionete da ordem. Não quero ser uma peça no jogo de poderes que estão além do meu controle. Você não tem escolha, Silas. Nunca teve, disse a voz. Mas ao contrário de antes, havia um tom de tristeza naquelas palavras. Você pensou que poderia escapar, mas não há caminho de volta. O poder já está em você. Tudo o que você fará a partir de agora será uma consequência inevitável. Aquelas palavras reverberaram em sua mente como um martelo batendo em um ferro quente. O medo se enraizou em seu peito, mas havia também uma chama de revolta, de resistência. Ele não queria ser escravizado pelo que estava acontecendo, mas algo dentro de si lhe dizia que sua luta estava longe de terminar. De repente, uma figura apareceu diante dele. A silhueta era familiar, e seu coração deu um salto quando percebeu quem estava diante dele. Draco, Silas disse, a surpresa em sua voz misturada com uma pontada de raiva. O que você está fazendo aqui? Draco estava diferente, como se uma sombra o tivesse possuído. Seus olhos estavam mais vazios do que nunca, e o sorriso em seu rosto era tortuoso, cruel. Ele olhou para Silas com um misto de piedade e desafio. Eu estava esperando por você, Silas, disse Draco, a voz cheia de um humor sombrio. Achei que você conseguiria resistir até o fim, mas vejo que você está apenas como todos os outros. O poder é uma mentira, mas você já sabe disso, não sabe? Silas olhou para ele, impotente diante da transformação que acontecia diante de seus olhos. Draco havia se tornado um reflexo de tudo o que Silas temia se tornar. Era como se a ordem tivesse possuído sua alma, e agora ele estava ali, fazendo o papel de espectador, vendo Silas caminhar pela mesma trilha. Eu não sou você, Draco, Silas disse, embora sua voz soasse cada vez mais duvidosa. Eu não posso. Draco ergueu uma mão, interrompendo-o. Você não pode escapar disso, Silas. É tarde demais para resistir. Você não tem mais controle. Todos aqueles que ousam desafiar o poder da ordem estão condenados. Eu fui. Você será. Mas antes que Silas pudesse reagir, uma sensação esmagadora de escuridão invadiu a caverna. O chão tremeu sob seus pés, e uma força incontrolável começou a puxá-lo em direção ao altar. Silas tentou lutar, mas parecia inútil. Algo o estava consumindo, algo muito maior do que ele. No último instante, quando a escuridão parecia tomá-lo por completo, Silas teve uma visão, uma imagem fugaz, como uma fagulha em uma noite sem lua.
Uma mulher com longos cabelos negros, seus olhos vazios de emoção, segurando um livro. O livro da verdade. A mulher desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, deixando Silas com mais perguntas do que respostas. Quem era ela? E o que significava o livro da verdade? Silas acordou em um lugar desconhecido. O que aconteceu na caverna parecia ter sido um pesadelo. Ele estava deitado em uma cama, mas as imagens ainda dançavam em sua mente. A figura de Draco, a força que o arrastava, e a mulher misteriosa com o livro da verdade. Mas o que mais o perturbava era a sensação de que ele havia perdido algo importante, algo que não poderia recuperar. Quando se levantou, percebeu que estava em um lugar que não reconhecia. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, mas o ambiente parecia diferente, como se ele tivesse sido transportado para um mundo paralelo, onde as regras não eram mais as mesmas. Seus sentidos estavam alterados e ele não sabia se estava vivo ou em algum tipo de limbo. Silas. Swinga voz familiar chamou-o da porta. Ele virou-se rapidamente, seu coração batendo acelerado. Quando viu quem estava lá, uma onda de confusão o envolveu. Era Draco, mas, ao contrário do que ele imaginava, seu olhar não era vazio nem sombrio. Havia algo novo em seu olhar, uma centelha de alívio. Eu não sei por quanto tempo isso durará, Silas, mas por agora estamos em segurança, disse Draco, com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Ou ao menos, acho que estamos.